Você está assistindo a mais uma edição do CDPI Moving. Este é o canal de conteúdo em vídeo do CDPI Pharma, Centro de Desenvolvimento Profissional Industrial, um instituto de cursos de especialização e pós-graduação para o profissional da indústria farmacêutica e química. Neste vídeo, você entenderá o desenvolvimento farmacotécnico e como adequar toda a documentação desse setor para o registro de medicamentos sintéticos. Após a publicação da RDC 301 de 2019 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sobre o desenvolvimento de produtos, muitas questões em diversas equipes dentro da indústria farmacêutica foram levantadas sobre como adequar o desenvolvimento farmacotécnico e como adequar também toda a documentação desse setor para o registro de medicamentos sintéticos, na luz da RDC 200 de 2017, correlacionando a referida diretriz nova de boas práticas de fabricação. Esse conhecimento é fundamental para aqueles que trabalham em todas as áreas das indústrias farmacêuticas impactadas pela RDC 200 de 2017 e pela RDC 301 de 2019, no que tange ao desenvolvimento de produtos de modo geral e especificamente a criação e a avaliação de relatório técnico de desenvolvimento para registro de medicamentos sintéticos. Assim, os profissionais devem se capacitar e ampliar o leque de ações dentro do desenvolvimento e áreas de interesse para adequação às últimas diretrizes da Anvisa sobre esse assunto. No relatório de pré-formulação, nós abordamos toda a caracterização dos recipientes, dos insumos ativos, ou do insumo ativo, se for uma monodroga, e avaliamos a interação entre esses componentes. Muito importante fazer esse estudo para a gente verificar se temos algum potencial risco na mistura de componentes, se a gente pode ter alguma impureza que não é desejada ao final do processo, e tudo isso vai conferir mais segurança, qualidade e eficácia ao produto final. A gente vai abordar o relatório técnico de desenvolvimento, preconizado pela RDC 200 para o desenvolvimento de medicamentos genéricos, sintéticos. O que é muito importante nesse contexto? A gente entender todo o processo de construção de um medicamento. Então, quais são os elementos críticos que nós deveremos avaliar, que foi, como dito já, do relatório de pré-formulação, o relatório de deformulação e uma análise de risco em cada etapa que seja coerente a aplicar essa ferramenta, que vai nos permitir entender, mapear e mitigar possíveis riscos do processo produtivo. Tudo isso é muito importante para conferir não só economia de recursos na empresa, mas acima de tudo segurança, qualidade e eficácia dos novos produtos que serão desenvolvidos. É muito importante a avaliação de risco, de todo o processo produtivo, da parte do desenvolvimento, quais são as etapas críticas daquele medicamento novo que está sendo desenvolvido, porque é através dessa ferramenta que a gente consegue avaliar se teremos um potencial risco que vai oferecer naquele produto que está sendo desenvolvido e como controlar isso. Então, hoje nós aplicamos diversas ferramentas, que são conhecidas da indústria farmacêutica, e através dessa ferramenta e dos dados gerados, isso norteia o desenvolvimento dos medicamentos. Então, a gente, quando vai projetar um medicamento, além de todos os relatórios técnicos de deformulação, de relatório técnico de desenvolvimento de produtos da RDC 200, a gente utiliza também a análise de risco e esses dados para a tomada de decisão em qual etapa avançar. Então, para desenvolver um produto, a gente começa com toda a parte de referencial bibliográfico, a gente estuda, pesquisa, artigos, toda a parte de compêndios. Depois a gente passa por uma parte de protótipo de bancada, onde que a gente faz pilotinhos, pequenos testes. Vamos para a escala produtiva, que é desafiar em grande escala. A gente sai de amostras de 200, 300 gramas para 2, 3 toneladas. Então a gente tem que fazer um scale-up desse processo e depois a gente vai para os lotes pilotos oficiais. Então essa ferramenta de análise de risco ela é fundamental em cada transição desses processos, porque ela nos ajuda não só a identificar os riscos, mas mitigar possíveis problemas que a gente possa ter. O ciclo de vida de produtos ele é recente, ele veio oficializado através da RDC 301 de boas práticas de fabricação, publicada recentemente no final de 2019,
e nós temos um desafio enorme de implementar na prática isso na indústria farmacêutica em nossas rotinas de desenvolvimento, né? Então agora a equipe de desenvolvimento ela está de fato ligada ao sistema de qualidade da empresa. Então todo o nosso aparato de desenvolvimento, não só de testes, mas principalmente de documentação, de rastreabilidade, de integridade de dados, está capturado pelo sistema de qualidade da empresa. Então, o desenvolvimento de produtos é hoje uma parte integrante do sistema de qualidade da empresa na íntegra. Então, nós participamos hoje do sistema de qualidade, tanto no desenvolvimento, na concepção do produto, na parte de transição para a produção e na parte de vida deste produto durante a produção. Tendo o desenvolvimento hoje integrado à equipe de qualidade, a gente consegue conferir aos produtos finais um alto grau de qualidade, segurança e eficácia. Isso reflete em maior segurança para todos. Com a entrada do Brasil no ICH, um órgão de harmonização mundial, foram criadas algumas guias, como aquelas de formatação de documentos, padronizando para a indústria todas as necessidades de um dossiê de registro. O ICH foi criado na década de 1990 com qual intuito? O intuito foi uma harmonização da regulamentação para que a gente não tivesse divergência de normas e regulamentos de um país para o outro. Naquele momento eles sentiram a necessidade de criação desse órgão porque conforme as indústrias farmacêuticas foram ampliando seus mercados, elas tinham que duplicar muitos procedimentos. Então, para um país era feito alguns testes, para outro país tinham que fazer outros testes e isso deixava os produtos muito caros. Nesse sentido, Japão, Estados Unidos e Europa se juntaram e criaram o ICH. Então, ele é um órgão de harmonização mundial com foco em medicamentos para uso humano. Dentro do ICH, um dos guias que a gente tem na seção de multidisciplinares é o guia do CTD. O que traz o guia do CTD? Ele é um guia de formatação de documentos. O intuito é que se eu faço um registro para um país ou para outro país, eu vou colocar os documentos todos na mesma sequência, na mesma ordem, com todo aquele detalhamento que o próprio ICH traz. Com isso, eu acabo facilitando a avaliação de quem está sendo dentro das agências e também facilito para a indústria para ela saber exatamente o que é necessário dentro de um dossiê de registro. Então, o CTD, ele está no ICH, ele é o guia do ICH-M4 e ele foi implementado pela Anvisa pelo Guia 24. Dentro do CTD, a gente tem a seção de desenvolvimento farmacotécnico, que é o desenvolvimento farmacêutico. E essa seção ela é descrita no ICH-Q8, parte 1, e o ICH-Q8, parte 2, ele traz todo o desenvolvimento científico baseado em Quality by Design. Então, a gente tem dentro do CTD essa seção de desenvolvimento farmacotécnico que está descrita, detalhada no ICH-Q8, parte 1. Dentro do ICH-Q8, parte 1, ele detalha para nós exatamente cada um dos itens que deve compor o relatório de desenvolvimento farmacotécnico. Então, ele explica o que é esperado, é uma seção que deve correlacionar, né? Ele traz um pouquinho de cada parte do desenvolvimento do medicamento. Então, ele vai trazer um pouquinho do insumo farmacêutico ativo, do IFA, dos recipientes, fala sobre excesso, sobre compatibilidade. Então, facilita muito para as indústrias, porque muitas vezes a gente fala, mas o que deve compor o meu relatório de desenvolvimento farmacotécnico? E é interessante que o ICH traz para a gente exatamente o que deve compor. Então, o intuito é a empresa fazer o desenvolvimento passo a passo e colocar dentro desse relatório tudo que já está sendo requerido nesse relatório com base no ICH-Q8, parte 1. Já o ICH-Q8, parte 2, ele traz para a gente a abordagem sistemática. Então, ele traz que o desenvolvimento farmacêutico ele pode ser realizado por abordagem mínima ou pela abordagem sistemática. O que seria isso? Ele traz para a gente o passo a passo do desenvolvimento farmacotécnico e que deve ser registrado posteriormente no relatório de desenvolvimento farmacotécnico. Eu vou dar uma explicação aqui mais rápida do que seria esse desenvolvimento por Quality by Design. Eu gosto muito da analogia do bolo, né, com o alimento, que acho que facilita a compreensão. Quando a gente está falando de desenvolvimento por Quality by Design, o que eu estou buscando? Eu estou buscando que o meu produto, que o meu medicamento seja sempre igual. Na nossa analogia, seria parecida com aquele pãozinho que eu compro todo dia na padaria. Então, eu compro todo dia o mesmo pão na padaria e tem um dia que aquele pão tá murcho, tá ruim, a gente fala, deve ter trocado o padeiro amanheceu de mau humor. Por que acontece isso?
Porque muito provavelmente esse pãozinho não tem todo o processo controlado ou não tem todas as matérias-primas, né, os ingredientes controlados. Então, às vezes o dia está mais quente, às vezes o dia está mais frio e isso impacta no pão para ele crescer. Às vezes a farinha está com uma umidade maior e ela impacta também na minha fabricação do meu pão. Então, se eu não conheço como cada uma dessas variáveis impacta no meu produto final, que nesse caso é o meu pãozinho, eu posso ter um pão bom ou um pão ruim. Quando a gente olha para o medicamento, acontece a mesma coisa. Então, no desenvolvimento por Quality by Design, qual que é o principal intuito? Eu entender exatamente como cada atributo dos materiais, quais materiais? O ativo ou os ativos, se for uma associação, e os recipientes, impactam no meu produto final. Como que os atributos críticos desses materiais impactam no meu produto? Por exemplo, tamanho de partícula do IFA, alguma impureza de um recipiente, área superficial de um recipiente. Como esses atributos vão fazer o meu produto estar dentro ou não de um estágio de controle? Então eu tento entender essa correlação e vou desenvolver o meu produto de modo que eu consiga sempre um produto muito semelhante, assim como os atributos em relação aos parâmetros de processo. Quando eu falo em Quality by Design, assim como no bolo eu tenho o forno, eu tenho a batedeira, o tempo de bater, eu tenho o meu produto na indústria farmacêutica. Então eu tenho o tempo de secagem, eu tenho o meu processo de fabricação, a minha mistura. Se eu consigo entender exatamente como cada um desses parâmetros do processo impacta na qualidade do meu produto, eu consigo controlá-los de modo a ter um produto sempre muito semelhante, ou seja, sob controle. Então, esse é o grande objetivo do Quality by Design, é entender essa correlação. E como que a gente pode fazer isso? Então, a gente utiliza análises de risco, a gente utiliza experimentos multivariados, por exemplo, o DOE, e no final a gente vai estabelecer uma estratégia de controle que o foco é o quê? Garantir esse meu produto sob controle. Então, o desenvolvimento por Quality by Design, o grande objetivo dele é não ter lote reprovado, é não ter lote fora de tendência, é a gente ter, de fato, um conhecimento profundo do nosso medicamento, seja o que compreende, né? Compreende tanto os materiais, as matérias-primas, quanto o processo, quanto o meio ambiente onde ele é produzido e saber como tudo isso impacta na qualidade do meu produto. Compreendendo todo esse processo, eu consigo um produto muito mais robusto. Para quem deseja se aprofundar no tema, o CDPI Pharma oferece o curso intitulado Criação e Avaliação de Relatório Técnico e Desenvolvimento para Registro de Medicamentos Sintéticos, da RDC 200 de 2017, no ciclo de vida da RDC 301 de 2019. O objetivo do curso é capacitar e ampliar o leque de ações dentro do desenvolvimento e áreas de interesse para adequação às últimas diretrizes da Anvisa nesse assunto, bem como trocar experiências e agregar ao máximo para todos os profissionais interessados no tema. O curso acontece em 20 e 27 de novembro de 2021, de forma online, com acompanhamento de um professor tutor com carga de 20 horas. Conheça a programação completa no site do CDPI Pharma.